Vamos aquietar o nosso coração e vamos ouvir a palavra de Deus, tá bom? Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos receber da Tua palavra nesta hora e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou o escritor do texto também ilumine o nosso coração agora, nossa mente, para recebermos o que o Senhor tem preparado. Nós oramos, Pai, e que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra. Nós amamos e valorizamos a Tua palavra e agora nós queremos ouvi-la e sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Evandro. Como vocês podem ver aqui, nós temos um desafio de aprender a orar com Jesus, uma oração contagiante. E nós estamos dando continuidade ao que foi pregado há 2 semanas atrás, o início da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E eu queria convidá-los a orarmos juntos essa oração que está lá, escrita em Mateus capítulo 6. Mas nós vamos orar juntos a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, há um contexto em que Jesus escreve Jesus fala com os seus discípulos sobre a importância da oração. Se nós olharmos para alguns versículos anteriores à narrativa da oração do Pai Nosso, nós vamos ver alguns detalhes muito importantes. Em Mateus capítulo 6, o versículo de número 5 em diante, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Olha só o que Jesus está falando para eles. Nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque se o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus fala para eles: então vocês devem orar assim. Jesus está fazendo uma denúncia, uma crítica muito dura aqui. E pelo conteúdo da oração do Pai Nosso, essa crítica faz todo sentido.
Pessoas que têm coragem de orar o Pai Nosso, como nós oramos aqui agora, precisam entender o que essa oração significa de fato. E essa oração não pode virar mais uma performance da igreja. Jesus está denunciando que esse comportamento de orações repetidas, dessa performance de orar para que outros vejam, isso há uma preocupação que não combina com o cristianismo, não combina com a proposta da oração de Jesus. Por isso que a nossa preocupação como equipe pastoral é aprender a orar com Jesus. Mais do que ter uma performance de igreja, mais do que ser uma igreja contagiante, nós devemos ter um Cristo contagiante. E me parece que a revelação da oração do Pai Nosso traz luz sobre o Cristo contagiante. E Ele que nos ensina a orar. Há alguns problemas com a vida de oração de uma igreja. A agenda da oração de uma igreja revela quem ela é. A agenda da oração de uma pessoa, de um ministério de intercessão, de qualquer ministério na igreja, a agenda de oração da sua vida diz muito sobre você. E diz muito como Cristo pode estar presente na sua vida ou não. Então nós às vezes temos uma eclesiologia, uma igreja, que suprime a cristologia, que abafa o Cristo. Nós estamos muito mais preocupados com as nossas necessidades, com a oração que responde aos nossos anseios, ou que busca resposta para os nossos anseios. Muito mais preocupados com uma vida de oração contagiante do que com Cristo, que contagia a nossa história. Nós queremos ser uma igreja relevante, ao invés de termos um Cristo relevante. A agenda de muitas igrejas, a agenda de oração e de programas, às vezes revelam uma igreja que quer ser relevante, mas que pode se esquecer de ter um Cristo relevante. Pessoas que querem ter um bom testemunho das respostas, da ação de Deus, mas não percebem que a maior resposta que a gente pode ter da parte de Deus é a presença e a pessoa de Cristo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Isso é muito sutil, não é fácil compreender isso. Às vezes a prática de oração e a nossa agenda de oração está centrada em quem ora. E não para quem se ora. Percebam? As últimas orações que nós fizemos, a nossa última agenda de oração, nossas reuniões de oração, estão muito mais focadas ou centradas nas nossas necessidades, em quem se ora. E não para quem se ora. E a oração do Pai Nosso desbanca essa estrutura de organização, porque ela está focada em Deus. Ela começa na direção do Pai. Ele é o Pai que não é só meu, mas é o Pai que é nosso.
que não é só para mim, mas que é Pai para todos. Exalta o seu nome, o santificando acima de qualquer coisa, dizendo: santificado seja o teu nome. O foco está em Deus. Os holofotes se voltam para Deus e não para as nossas preocupações, necessidades, enfermidades, crises. E talvez a agenda e a preocupação em sermos uma igreja relevante nos faz ter um estilo de oração narcisista. Um estilo de oração preocupado consigo mesmo. Um estilo de oração que não foi o que Jesus tentou ensinar. Não era uma oração voltada para as necessidades humanas na perspectiva de que nossos problemas pudessem ser solucionados, mas de que Cristo é a solução para todo e qualquer problema da nossa vida. Quem tem a Cristo tem tudo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que Cristo é tudo em todos. Aquele que tem a Cristo tem vida abundante. Em 1 João 5,12 diz lá: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem, porém, não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode ter orações respondidas, mas eu quero dizer para você que se você não tiver a presença de Cristo na sua vida, na sua história, você só tem oração respondida. Por que será que a oração do Pai Nosso não é o fundamento da oração da igreja? Por que será que a oração do Pai Nosso não faz parte da agenda das nossas reuniões de oração, das nossas campanhas de oração? Por que será? Gente, eu estou descobrindo e de novo fazendo o exercício de orar a oração do Pai Nosso e de compreender a oração do Pai Nosso. É muito difícil orar a oração do Pai Nosso. Não é simples. Não é fácil. Muitos desafios. E hoje eu gostaria de focalizar apenas uma frase da oração, lá no versículo 10, a primeira parte, a parte A, que sofre implicações gravíssimas se nós não entendermos qual é o lugar da oração, ou para onde a oração do Pai Nosso quer nos dirigir. Que não está focado em nós, mas está focado no Cristo. Venha o teu reino. Vamos falar juntos? Venha o teu reino. Há uma definição clássica aí de Dallas Willard sobre o reino de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: o reino de Deus é o alcance da sua vontade eficiente. Ou seja, é o domínio no qual aquilo que ele prefere é o que de fato acontece. Aquilo que ele prefere é o que realmente acontece. A súplica para que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus é uma explicação do que significa o reino de Deus. Quando a gente olha, está muito ligado cada parte dessa oração. E quando a gente ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, a gente está explicando o que é reino de Deus. Reino de Deus é aonde Ele reina.
é onde a vontade dele, o que ele prefere, acontece. E só isso. Não há lugar para mais nada, não há disputa. Porque o seu reino é assim. Mas há uma tensão. E a tensão é que os profetas afirmaram que Deus é tanto rei hoje, rei de Israel, como também se tornará rei um dia. Essa tensão na teologia, a gente estuda e chama da tensão do já e o ainda não. O que é a tensão do já e o ainda não? Deus é rei, é Senhor, nas suas manifestações de libertação do povo, de travessia do mar, de sustento com o maná no deserto, em várias operações milagrosas das manifestações do poder de Deus, Deus se mostra um rei, mais poderoso do que os da Assíria, os do Egito e de todas as outras nações que pudessem querer se comparar a Ele. Ele é o rei de Israel, acima de qualquer, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas isso gera uma tensão, porque se Ele é o rei, por que ainda Ele não reina plenamente? Porque existem esferas da nossa vida que ainda não estão governadas por Ele. Existem esferas e circunstâncias da nossa sociedade, do mundo em que vivemos, que Deus não está reinando. Por isso essa tensão do já e o ainda não. Por isso que em Mateus, lá no capítulo 3, versículo 2, você pode voltar algumas páginas lá, a primeira expressão da apresentação do reino de Deus é: arrependei-vos. Não é isso? Alguém pode ler para nós aí? Leia bem alto aí. 3:2, Mateus 3:2. Um de cada vez, gente. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem do João Batista, da voz do que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, dizendo: arrependei-vos. Há uma necessidade, há uma urgência de arrependimento para que o reino de Deus se estabeleça. Por isso o reino de Deus ainda não está completamente concretizado nas nossas vidas. É uma tensão. Nós temos aspectos como a salvação, a libertação, a santificação, a atuação do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos os favores da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas existem dimensões em que espíritos das trevas ainda atuam no nosso corpo, na nossa saúde, na mente das pessoas, dos que governam, dos que têm influência para poder mudar a vida das pessoas. Gente, pessoas que ainda são dominadas por espíritos maus, corrompidas. E a morte somente será vencida quando Jesus entregar o reino ao seu Pai, é o que diz a palavra. Portanto, há também uma expectativa do futuro. O reino de Deus, ele ainda não, porque nós aguardamos. Ele é o já e o ainda não, porque há uma expectativa, há um aguardar, há um tempo futuro. Além de estar no presente, no futuro, onde o reino de Deus há de se manifestar, e aqueles que
se submetem a Deus, submetem a sua vontade, vão experimentar esse governo. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, quando nós nos submetemos à sua vontade, nós estamos cumprindo a palavra de Deus e o reino de Deus se estabelece na sua vida. O governo de Deus, a autoridade de Deus se estabelece na sua vida. Meus irmãos, o mesmo Dallas Willard, ele é um teólogo e ele tentou transformar esse conceito numa maneira que a gente pudesse entender. E ele faz uma comparação da chegada do reino de Deus como o processo da chegada da eletricidade numa zona rural. Alguns aqui ou já viveram na zona rural, ou vivem ainda na zona rural e sabem como que faz diferença ou fez diferença a chegada da eletricidade nesses rincões aí onde vivem pessoas, famílias, onde se produz. E ele diz assim que a chegada da eletricidade na zona rural muda completamente a relação das pessoas e muda aspectos fundamentais da vida. Luz e escuridão, calor e frio, limpeza e sujeira, trabalho e lazer, preparação e conservação dos alimentos. Mas na verdade as pessoas precisam acreditar na eletricidade, que ela vai poder mudar realmente a situação em que você vivia. Eu me lembro, eu já vivi numa zona rural por 4 meses. Além de ter estudado num seminário que é numa zona rural de 5 anos, um tempo de 5 anos. Mas como fazer diferença você ter eletricidade? Como fazer diferença em 2 tipos de zona rural, uma sem eletricidade nenhuma, onde as casas e toda a estrutura das casas são construídas no curso do rio para a gente aproveitar o fluxo da água que está escorrendo ali, para que a água possa descer no manjolo. Quem sabe o que é manjolo? Vai para a internet, vai no Google, manjolo. E quando a gente queria tomar uma garapa fresquinha, geladinha, sabe o que a gente fazia? Amarrava um feixe de cana numa corda e jogava lá no rio e deixava de um dia para o outro. Quando eu cheguei naquela casa, eu bati a mão na parede assim para tentar acender a luz, mas não tinha luz. E naquela época eu fazia barba e eu tentava ir num espelho durante o dia, na cachoeira, com aquele espelhinho laranja, sabe, com a borda laranja. Quem já usou um espelhinho laranja aí? Levanta a mão. Tem mais de 30, tem mais de 30. Aquele espelhinho laranja cruel. E quando embaça lá no banheiro, né? Ah, é terrível, terrível. Os benefícios da eletricidade foram fantásticos para a conservação dos alimentos, para a iluminação, tantas coisas, para a produção rural, dos alimentos, tanta coisa, tanta coisa. Quando Jesus invadiu a história anunciando que o reino de Deus
foi como se tivesse dito aos fazendeiros: arrependei-vos, porque está próxima a eletricidade. Afastem-se dos lampiões, das lanternas, do radinho de pilha, das caixas de gelo. Afastem-se dos porões, das suas tábuas de esfregar, dos batedores de tapete, da batedora de roupa nas pedras, das máquinas de costuras movidas por mulheres. Afastem-se disso, porque chegou a eletricidade. O que Dallas Willard está dizendo é que quando o reino de Deus chega na nossa vida, há uma transformação absurda, completamente diferente. E na oração do Pai Nosso, nós estamos sendo fisgados para pedir que esse reino venha, que esse reino apareça, para que ele se manifeste, para que ele seja revelado. Venha o teu reino. Eu queria trazer 4 palavras muito importantes da compreensão do que é orar como Jesus orou. Orar, venha o teu reino. O que significa isso na nossa vida? Orar, venha o teu reino significa pertencer. Anote aí, pertencer. Nós somos adicionados ao grupo. Vocês entendem bem essa linguagem, né? Nós somos adicionados ao grupo, ADD ao grupo. Pertencer ao reino é isso. Por meio de Cristo, aqueles que se arrependeram fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus invade a sua história, invade a sua vida, os transforma. Nós somos introduzidos ao reino de Deus. E a nossa vida é completamente transformada. Estar debaixo do governo, do domínio da pessoa de Cristo, que nos libertou de todo o pecado, da escuridão das trevas e agora nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nós podemos pertencer ao reino. Deus nos convida para fazer parte do seu povo. Você e eu somos transformados em Cristo para fazer parte do seu povo, da sua família, do seu reino. Segunda palavra, submeter. Submeter. O que Jesus quis dizer quando ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é que eu e você, quando fazemos parte do reino, nós nos submetemos ao rei do reino. E o nosso problema, o problema do humanismo, o problema do mundo pós-moderno, é que nós queremos o reino sem rei. Nós queremos as benéficas do reino, mas nós não queremos a manifestação de autoridade do rei. Porque nós queremos nos governar, nós queremos tomar as decisões. E nós então fazemos até uma agenda de oração para que o rei nos sirva, para que o rei atenda os nossos pedidos, as nossas preocupações, as nossas situações bem específicas e extremamente narcisistas, que não fazem parte da visão do venha o teu reino, porque quando nós clamamos para que o reino de Deus venha sobre nós, é o que Ele prefere. E aí eu e você precisamos repensar a nossa agenda de oração. Eu e você precisamos refazer os nossos argumentos para orar diante de Deus. Eu e você precisamos melhorar o discurso da oração.
Eu e você precisamos, antes de orar, falar: Senhor, qual que é a tua vontade? Mas esse é um assunto para o pastor Evandro na semana que vem. Vamos continuar. Terceira palavra, influenciar. Influenciar. Ter o reino dentro de si significa ser parceiro de Deus na implantação do reino. A estratégia que Deus usou para implantar um reino é uma loucura. Porque Deus não vai sitiar com os seus cavalos de guerra, com os seus carros e os seus cavaleiros, com as suas catapultas que podem destruir qualquer tipo de exército inimigo. Deus está implantando o reino através das pessoas, do coração frágil do homem, deste homem pecador que desliza, que decide hoje uma coisa e amanhã faz outra completamente diferente. Que loucura de Deus em pensar que nós poderíamos ser agentes, parceiros na implantação do seu reino. A loucura de Deus é algo sábio, porque Deus é quem garante esse processo. É Ele quem nos sustenta nesse processo, é Ele quem faz e torna possível esse processo. Há uma frase do C.S. Lewis que diz assim: C.S. Lewis disse: esse mundo é um território ocupado pelo inimigo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Sendo que o rei justo e verdadeiro desembarcou disfarçado e nos convida a todos a uma grande campanha de sabotagem. O rei desembarcou disfarçado de bebê, de criança, numa manjedoura, num contrassenso da história. Um rei que vem montado num jumentinho, andando sobre palha e roupas jogadas ao caminho. Um jumentinho que nasceu para aquilo, um jumentinho que foi preparado para isso e estava aguardando o dia dele. Em que o Rei dos Reis montaria no seu lombo. É uma sabotagem. Deus está nos usando em todas as esferas aonde nós estamos para influenciar. O jumentinho sabe qual é o seu papel, porque ele nasceu para isso. Quando você lê a história dos evangelhos, ele foi reservado para isso. Ele foi separado para isso. Eu e você estamos colocados nessa família que você está, que você não vê solução nessa família, ou talvez você reclama de ter nascido nessa família. Nesse trabalho onde você está, com as pessoas com quem você convive, na escola onde você está, na cidade onde você está, na igreja onde você está, de uma maneira para que eu e você façamos parte desse plano de sabotagem. Deus te deu essa influência. Deus te deu um microfone nas mãos. Deus te deu um carro nas mãos. Um celular nas mãos. Dinheiro nas mãos. Um negócio. Uma faculdade. Uma habilidade. Uma viola. Eu e você precisamos influenciar. Quando o seu reino se manifestar na sociedade onde vivemos, então todos os ambientes
receberão a sua influência. Eu fico pensando que existem algumas famílias que a única chance que eles têm de se curvarem diante do rei é porque você faz parte dessa família aí. Você é a presença do reino de Deus lá. E você vem romper com uma história. Você vem romper com um ciclo. Vem romper com uma maldição hereditária. Porque você vem trazer a graça e a compreensão do Cristo vivo para a vida da sua família. Amém, irmãos? Deus, eu oro para que o teu reino venha sobre a minha família, através da minha vida. Deus, eu oro para que o teu reino venha sobre a faculdade onde eu estou estudando, em que garotos estão se perdendo lá, nas baladas, em drogas, no alcoolismo desenfreado. Eu estava lendo, e eu vou trazer no outro dia, informações sobre a AIDS em Presidente Prudente. Eu estou me tornando parceiro de um irmão da Igreja Católica, uma bênção, que tem trabalhado com a prevenção e a conscientização do problema da AIDS na nossa cidade. Meus irmãos, nós não temos noção de quão avassaladora essa doença tem ceifado vidas, destruído sonhos, perspectivas, casamentos, famílias, crianças que estão nascendo num quadro horrível aqui na nossa cidade. Professores, agentes de saúde, médicos, voluntários, visitadores de capelania hospitalar. Vocês sabem do que eu estou falando. O reino de Deus chega através da minha vida e da sua vida. Por isso não é fácil orar a oração do Pai Nosso. E por isso o alerta de Jesus: cuidado com essas vãs repetições, porque vocês não estão pensando muito bem naquilo que vocês estão pronunciando. E vocês estão dizendo que venha o teu reino. Última palavra: aguardar. É muito interessante como Deus mantém essa dinâmica do já e o ainda não. Já e o ainda não. Homens e mulheres que são dominados por Deus aguardam pela volta de Cristo, aguardam pela consumação da sua promessa, têm a confiança estabelecida em Deus. Não estão preocupados com o que vão comer ou beber. E esse é o problema trazido no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25. Abra aí Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós oramos para que venha o teu reino, e nós enchemos a agenda de oração, de pedido de pão, pedido de roupas e pedido de coisas que não tem nada a ver com isso. Que oração contagiante nós podemos fazer para Deus se nós não queremos ser os agentes dessa oração contagiante? Se você não chama Deus de pai e se comporta como um filho, se você não percebe que esse Pai é nosso e não é só seu, que há uma coletividade
Se você não o santifica como ele merece ser santificado, honrado, colocado num lugar de honra, acima de qualquer coisa na sua vida, de qualquer bem ou conquista que você tem. Vem o teu reino? Volta Jesus, Maranata? Como nós podemos cantar esse cântico, Maranata? Vivendo, correndo atrás do vento, colocando nossa esperança em pão, em roupa, coisas que a traça e a ferrugem vão destruir. Há alguma coisa muito errada, mas que pode ser corrigida. Eu quero terminar lendo duas parábolas. O reino de Deus, quando é explicado na Bíblia, os evangelhos trazem a expressão assim: o reino de Deus é semelhante a, né? Então é semelhante a um tesouro escondido, é semelhante a uma pérola, né? É semelhante a um homem que fez isso ou aquilo, que plantou uma semente assim, aí ele acordou e a árvore estava enorme, já tinha ganhado, crescido. É semelhante a um grão de mostarda. Então, o reino de Deus ele é visto de várias maneiras. Mas eu queria usar aqui duas historinhas para a gente terminar a nossa reflexão. Mateus 18, 23 a 35. Eu queria que você escutasse. Presta atenção. Mateus 18, 23 a 35. Por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, e antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a dívida com você, porque você me implorou, eu cancelei a dívida. Você não devia ter tido misericórdia do conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão.
Será que nós estamos prestando atenção na oração do Pai Nosso, que diz: perdoa da mesma maneira como eu tenho perdoado? Segunda historinha, Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, 16. Vamos ler do 15 lá, tá bom? 15. Imagine as cenas, entre na história. Uma novela acontecendo aqui. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade. Preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar. Por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quando Jesus faz a advertência para aqueles, quando orassem, não ficassem batendo a mão no peito, indo nas esquinas, ele estava falando para a gente que se dizia convertida. Ele estava dizendo para a gente que fazia parte da igreja. Tem um nome no hall de membros. Tinha história, tradição. A expressão Basileia Tuteu, que é o reino de Deus, ela não pode ser dita de maneira displicente. É muito sério. Nós não podemos dourar pílula aqui. A gente não pode continuar numa vida de oração que tem a ver com a gente mesmo, com as nossas necessidades, com uma igreja de Laodiceia, abastada, muito rica, mas que não enxerga que é pobre, cega e nu. Com vidas que se preocupam somente com o pão, com o que há vez de comer ou de vestir. Com gente que nas suas finanças não há lugar para solidariedade. Gente que seus bens, os seus pertences não fazem parte do reino.
fazem parte do seu gueto, do seu beco de luxúria. O reino de Deus invade a nossa vida e a nossa história para que eu e você façamos parte do plano de sabotagem para desbancar o exército inimigo que tem destruído vidas. E essas vidas, Deus se entregou por elas e conta comigo e com você para que saiamos e vamos alcançá-las e vamos trazê-las. A oração do Pai Nosso nos empurra para fora. A oração do Pai Nosso nos tira do nosso zona de conforto. Que venha o teu reino. Amém?